Olá, pessoal, diversas pessoas da internet. Hoje aqui do meu lado a gente vai saber mais uma história de vida emocionante, uma pessoa que foi humilhada. Sofreu bastante na vida e que hoje agora veio se refugiar na China. Esse aqui é o Rodrigo, uma salva de palmas para ele. Gente, o Rodrigo tem uma história de vida interessantíssima e hoje ele vai falar de um assunto muito inconvencional, né, na família brasileira, eu acho. Qual deles? Tem muito, a senhora é uma pessoa à frente do seu tempo. Mas vamos falar do assunto que pode falar aqui no YouTube, que é sobre você quer ser pai em uma relação mas você quer ter um filho. Você vai ter um filho, né? Quer dizer, espero que tenha, né? Sim. Não sei ainda, Tá. vamos ver. Qual que é o seu contexto? Você explica quem que você é, se é casado ou não, desquitado. Pode falar, se apresentar. Então, eu sou o Rodrigo, sou do Rio de Janeiro, originário. Passei 12 anos na França antes de vir pra China. Sou casado com o Nicolas. Nico, beijo, meu amor. Tá em Xangai agora, não tá aqui. Francês da Francês, França. pois é. Sim. E a gente se encontrou, então, na França, quando eu morava lá ainda, que eu fazia... Estava estudando, depois consegui emprego, bom, vida não A nacionalidade. Nacionalidade. A senhora é pois francesa, né? Sim, mas não foi por casamento. Não, eu sei, Foi isso eu porque sei. eu Não podia- foi golpe da barriga. Não foi golpe da barriga, pois é. Entendi. Foi não amor tem, mesmo. Não tem útero, né, Sim. infelizmente. Então a gente se casou e Nico teve a oportunidade de vir para a China como diplomata. E daí é uma oportunidade que a gente não joga, né, no lixo, não deixa sair pela janela. Sim. E daí a gente veio pra cá e estamos morando aqui tem Aí vocês 2 se anos. casaram, levaram o golpe lá no Brasil no casamento, Sim, né? Sim, nossa, importantíssimo. Então, na verdade, quando volta a história toda do casamento é porque a gente se conheceu em 2017 e daí foi amor à primeira vista, foi aquela paixão explosiva, né? Coisa de brasileiro, né? Sim. E daí a gente decidiu se casar, ele me pediu um casamento na Tailândia em 2019. Olha que chique. Pois é, e daí a gente começou a organizar um casamento que seria pro dia 2021. Que seria em maio de 2021, só que daí rolou a crise, né, da Covid, pandemia. A gente teve que cancelar na França, porque quando na França começou a voltar a pandemia, eles abriram só para quem era residente ou para quem era nacional de algum dos países da Europa, ou seja, minha família não podia ir para o casamento. Então a gente mudou o casamento em cima da hora para o Brasil, porque no Brasil era um dos países, na época, menos afetados, porque a gente não tinha ainda, né? Não tinha controle, na verdade. Não tinha acesso a dados, né? Não tinha nenhum controle de Covid. Né? Então, né? Militou. Pode falar o nome, não sei, Pode, né? pode falar. Militou. E daí a gente transferiu o casamento pra lá, pra fazer, e quando a gente transferiu o casamento que a gente pagou tudo, explodiu a bomba, né? Então, em 600 mil mortes e coisa e tal, foi super complicado. A gente não conseguiu parar porque não tinha vacina na época ainda, que seria em julho de 2021 o casamento. E tivemos que dar uma pausa pra esperar o casamento pra 2022. Entre tempo, rolou toda essa coisa da volta do mercado, né? Só que as empresas foram muito afetadas pela Covid. E a gente ia casar, quer dizer, a gente casou no dia 31 de julho de 2022. Eu fui para o Brasil, saí da China, fui para o Brasil para organizar o casamento no último mês, então seria em junho. E chegando lá, descobri que a empresa tinha falido. Vocês perderam todo o dinheiro. Todo o dinheiro, tudo investido, tudo. A gente tinha pagado tudo já, estava tudo pago, esperando 37 franceses que ia chegar numa comitiva para o casamento. E eu falei, cara, como que a gente reorganiza um casamento em 30 dias, sendo que todo mundo já que estava cancelando o casamento, que cancelaram, né? Desde 2020, 2021, não tinha mais data, não tinha mais nada, assim. A única, quer dizer, a sorte, assim... Nem dinheiro, né? Que vocês estavam arrasados, né? Porque acabou tudo, né? No final das contas, vocês chamaram todo mundo pra lá, de churrasquinho de gato. Não, imagina. E, assim, pra mim a preocupação não era nem da minha família em si, porque a gente poderia fazer alguma coisa com a minha família, mas era a família do Nico, os amigos nossos da França vindo pra cá. E imagina, tipo, sem condições, chegar pra ele e falar assim, fazer um luau na praia. Sabe, pagar a passagem super cara. O pessoal vai pra Tailândia fazer luau. 2 convidados com aquela tiara. De repente, né? Bem ou não. Sim. Mas aí a gente decidiu, a gente pensou, tá, o que a gente faz? Em 48 horas a gente tinha que tomar uma decisão. E a minha sorte, Bia, beijo, te amo, porque Bia Freitas, que foi minha cerimonialista, que falou pra mim, Rodrigo, não vamos desistir, vamos organizar tudo, vamos fazer esse casamento acontecer em 30 dias. Só que assim, tirando o esforço dela todo que ela teve pra fazer o casamento acontecer,
tinha o capital, né? Que é o dinheiro. Porque de onde você tira, né? Tipo, 150 mil reais, assim, Nossa. em 30 dias. Não tem condição. E assim, não podia pagar o casamento, vamos pagar em 3 vezes, porque geralmente você paga, né, em um mês. E teve que, vamos ali, né? Família ajudou muito. E você levou uma comitiva de franceses pro Brasil, ninguém foi assaltado, né? Isso é muito importante, porque Rio de Janeiro, né, a gente sabe como é que é, e eu fiquei, assim, muito apreensivo, muito, assim, nervosíssimo, porque eram pessoas que nunca tinham ido pro Brasil, inclusive tinha né, na época, os tios do Nico que nunca tinham saído da França, imagina. Eles com 60 anos de idade, assim, pra eles a primeira experiência internacional seria o Brasil. Eu falei, gente, não posso fazer Nossa, feio que em estresse, casa. você sendo guia turístico, resolvendo casamento, resolvendo Casamento processo, falido, processo. Tive que ver minha advogada Kathleen também, olha, fazendo aqui tudo mexendo. Jesus, né? Kathleen Barros, olha, Segue todo mundo maravilhosa. aqui, se tá nesse vídeo aqui na descrição Vamos do vídeo. marcar ela no vídeo. E ela tive que ir no escritório dela pra resolver, assim, mesmo que ela tenha me dito, bom, não tem muita esperança, né, da gente conseguir alguma coisa, porque a empresa vai falir, mas, né, eu falei, por desencargo de consciência, vamos lá, vamos fazer. E foi isso. E sem contar que, na verdade, fora o casamento, são pessoas que, como a gente casou em julho, que são o feriado, o verão francês, eles aproveitaram para fazer, tipo, vamos pro casamento e também tirar férias. Ou seja, eu tive que organizar não só o casamento, mas também as férias de todo mundo. Mas também foi as férias, porque eu organizei todo um tour pra gente fazer visita no Rio de Janeiro, Pão de Açúcar, Cristo, né, todo o clássico. E também a gente passou 7 dias viajando entre Paraty e Ilha Grande. Ou seja, imagina, tipo, ter que transportar 37 pessoas ao mesmo tempo. Eu aluguei um ônibus, praticamente. Então, pra gente... E foi maravilhoso, porque... No final, a cerimônia aconteceu, né? Aconteceu, o casamento foi maravilhoso. Inclusive, quem quiser assistir o vídeo, eu posso mandar também pra vocês. Pode. A gente tá passando aqui imagens desse vídeo agora. Sim. Passando, o pessoal ver. Foi maravilhoso. Foi muito assim. E o que eu achei impressionante foi em 30 dias a gente conseguiu reproduzir o casamento inteiro e da mesma forma que a gente tinha organizado. Ou seja, não teve nenhuma concessão a ser feita. Claro que em termo, né, financeiro, porque a gente teve que pagar mais por isso. Mas o casamento, ele, literalmente, do início ao fim, foi como a gente tinha planejado, com a cerimonialista, com o Nico. E foi um casamento que eu estava organizando já há mais de 2 anos, né? Quer dizer, 4. Aí vocês vieram pra China, já agora entrando no assunto. Isso, viemos pra E vocês China. decidiram ser pais. Sim, Como é pois que foi isso, né? Na verdade, isso é uma coisa que a gente tinha desde, não criança, mas assim, adolescência, né? Porque a gente sempre... O Nico é o mais velho da família dele, também 5 irmãos. Eu sou... Mentira que a senhora falou pra mim que a senhora nem queria ser pai. Queria, essas tava coisas. com medo. Eu tinha medo. Tá. É muito caro, criança é muito cara. Criança é muito cara. Sim. Você imagina, a gente leva um ritmo de vida que também não é tão exuberante. Aí você paga aluguel, você paga água, você paga todas as faturas, né? Você sai, vai pro Porque você restaurante. tinha me falado que você não tava assim, eu não sei se é uma boa ter uma criança, Porque mora aqui na China. Não, mas então, a gente na verdade decidiu porque a gente não vai mais morar na China, a gente tá indo embora. Sim. Então por isso que a gente pensou, o que tá acontecendo? Não, que eu tava vendo foco. Tá. Eu sou bem narcisa, né? Porque o contrato do Nico, a missão dele era de 3 anos, então a gente ficaria aqui de 2021 a 2024. E como a gente teve que avançar, na verdade, pra ir embora, adiantar... Porque a senhora deu uma louca, né? Quem me abandona mesmo. Foi, na verdade, assim, uma decisão conjunta. A gente viu que não tava tão legal pra ele nem pra mim. Pra mim, na verdade, não mudaria tanto. Na verdade, assim. ele tava surtando, gente. Tava Eu conheço, ele tava surtando, surtando. Negócio de bloqueio do Covid, não Não posso tem- não tem passear, como não surtar, posso não tem tomar como foto. surtar. Porque ele todo ano ia pra França, ele ia pra 30 casamentos o ano inteiro. Parou, não podia mais, o pessoal tava casando. Sim, não, você não pode fazer nada. E o pior, na verdade, não é nem você sair pra fora do país, porque acontece. Eu não conheci a China, a primeira vez aqui na China. Então eu pensei, cara... É verdade, você Pois podia é, conhecer. falei, bom, conheci esse país gigante, né, que é muito grande, e também os países vizinhos, né, o Japão, que eu nunca fui também, que eu sempre só ir pro Japão, podia voltar pra Tailândia, ir pra Singapura, Malásia e coisa e tal, e não podia, mas eu pensei, bom, vai durar um ano, porque em 2020, como eles conseguiram controlar a situação, eu pensei, 2021 pode ser que esteja melhor, 2022, né, tá tudo ótimo, só que não tava. Você Nada imagina, mudou. eu cheguei a abrir, eu tinha marcado inclusive uma festa lá em casa, você lembra? Eu convidei, claro que sim, convidei você, convidei a Dani, convidei bastante pessoas. Sim.
E eu tive que cancelar na última hora, porque quando o Nico desceu pra trabalhar, ele viu que o prédio estava fechado. Ah, foi, Ainda velho. teve esse Não, mas episódio. teve um também que eu fui, mas eu que não podia ir porque o meu prédio estava fechado. Justamente, ou seja, era Pra assim, comer o ó, seu pavê. Justamente, então eram pessoas que, hoje sou eu, amanhã é você, e tipo assim, o círculo, né, tipo cerco, não círculo, né, mas é um círculo, na verdade, né, que foi se fechando, e a gente não conseguia mais sair de casa. Aí eu lembro que você mandou uma mensagem surtada. Eu vou sair desse país, eu já não aguento Cadê a mais, passagem? não sei o quê. Comunismo Queria- nunca mais, eu quero ir embora desse negócio. Eu quero liberdade, eu quero poder falar, me expressar, eu quero poder Queria- existir. Gente, queria ele tava ir embora. surtado. Não, assim, eu acho que Militante. qualquer pessoa surda, porque acontece, a gente na França, a gente ficou 1 ano e meio de lockdown. Aqui a gente ficou 3. Mas aí acontece, você pega o meu. Foi o desde dobro, né? 2020 e fica até 2022, você surta total. Você fala, cara, nunca vai melhorar a situação. Você estava surtada. Surtei. E quando é que apareceu uma criança no meio do caminho? Então, porque justamente, voltando à história, nós dois viemos de família grande, então eles são 5, né? 4 irmãos. E eu também tenho. E eu sempre tive um afeto muito grande por criança, sempre adorei criança. Tanto que minha mãe sempre falava que quando eu saía pros aniversários, os casamentos, tava lá sempre querendo, tipo, cuidar das crianças. e Rainha coisa dos e tal. baixinhos. Total, né? Xuxa preta, né? Xuxa preta, a primeira. Primeira. Não teve Quer Paquita dizer, negra, mas teve. teve bombom, né? Pois foi Paquita. Mas eu sempre gostei. Então, meu sobrinho nasceu, eu tinha 16 anos na época. E eu cuidei muito dele, assim, eu fazia questão de pedir minha irmã, assim, sabe? Porque ele ia pro hospital, pra consulta com o pediatra, eu cuidava dele, coisa e tal. Meu outro sobrinho nasceu depois, só que ele morou um pouco mais longe, então não conseguia acompanhar tanto. Mas eu sempre, depois o meu outro sobrinho nasceu, porque eu tenho 4, né, na verdade. Então, assim, tanto que eu A minha escolhi... gosta de brincar, né? Tanto que eu que sugeri o nome dele pra minha irmã e coisa e tal. Só que a gente sabe como é que gay é sofrida, né? A vida é difícil, então é complicado você se projetar para fazer alguma coisa, sendo que tem leis, né, que te proíbem de fazer. Então a gente pensou, bom, isso Você tá falando aqui da China ou do geral? Do mundo inteiro, Do na verdade, né? Sim. Quando você pensa assim, sempre tem países que vão dizer, mas aí você tem, tipo, a liberdade, sei lá, tipo, de ir e vir, disso, aquilo. Não é. Você queria um filho com material genético seu, não podia ser adotado. Não necessariamente, na verdade a gente pensou na adoção. A primeira etapa foi a adoção. Só que seria muito complicado, porque a gente tem uma lista de países que é muito restrita Pra casais, para casais homossexuais, para poder adotar. Então tem a Colômbia, tem o Brasil. Eu acho que só são esses 2 países, inclusive. Eu tenho que confirmar essa informação. Nem Tailândia, Coreia do Sul. Não pode. E a China tem um monte de órfão, né? Pois é, então. Não o Brasil pode. também é a mesma coisa, Colômbia, mas bom, é complicado. E daí o problema é que a gente morando no exterior é muito mais complicado. Mas eu podia adotar uma criança chinesa? Não posso. Não posso. Não, porque são 2 países. Mas tem um monte, né? Mas eles não querem saber. Entendi. Pra eles, assim, que elas continuem Uma relação... morando no orfanato até uma chegar aos mulher. 18 anos, que ter 2 pais que possam dar amor, conforto. Ou 2 mães, né? Ou 2 mães, né? Pois é, então. Então isso não existe. E pra gente a possibilidade mais viável, por mais que seja a mais complicada também, é mais cara, mas a que seria mais rápida, seria de fazer a FIV, que é fertilização in vitro. Que é a barriga solidária. A barriga solidária. Eu não vou falar mais barriga de aluguel porque isso não existe. É militância. Militância, é barriga solidária. Mudou o nome, ressignificou o nome. Pois é, justamente. Pra você que não sabe, que nem eu não sabia. Mas barriga solidária parece que a pessoa tá ali de boa. É um nome assim muito também, né? Muito acho que não contempla o negócio, porque se você for bem solidário, se a pessoa tá ali de boa, vendo TV uma Netflix, olha, tem um casal ali lésbico, um homem que quer ter uma criança. Assim, não, assim, é solidário porque no Brasil, por exemplo... Dá minha barriga, pá. A legislação, por exemplo, hoje em dia não existe lei, na verdade, em relação a isso. Uma legislação do Conselho de Medicina que aprova essa prática, mas ela não pode ser remunerada. Por exemplo, eu não posso pagar. Não é igual aos Estados Unidos. Por exemplo, nos Estados Unidos você encomenda a criança. Porque assim, você escolhe a mãe, você inclusive pode escolher até o sexo em alguns casos. Mas assim, você tem que desembolsar $100 mil, $200 mil e coisa e tal. E é uma coisa que eu sinceramente acho meio desumanizado. Porque aquela coisa você tem um contato com a mãe. Com a mãe não, tipo, você da mãe, né? Tipo, que é a barriga solidária. Nesse caso dos Estados Unidos não é barriga solidária, é barriga de aluguel. Porque você paga pela barriga. Você paga todo esse valor pra você ter criança, pra você escolher coisa e tal, e você ter. No Brasil, comércio. no Brasil é diferente porque a pessoa ela faz por solidariedade.
Então ela não pode receber dinheiro por isso. Assim, claro que tem todas as despesas pagas, porque ela também vai pagar uma gravidez, custa, né? Caro. Tem todo um custo por trás disso. Então, assim, toda a parte medical, por exemplo, é paga pelos pais. De intenção, né? E no final ela cede a criança, mas ela não pode nem saber manter contato com a criança. Claro que pode. Então, justamente, na verdade, até 2021, a gente só podia fazer até o 4º grau da família. Ou seja, a família dele ou a minha família. Ou seja, poderia ser mãe, vó, irmã, tia e prima. Ceder a barriga? Para ceder a barriga, porque para não ter essa coisa de, sei lá, quando você vai entregar a criança, né? Você manter esse vínculo com a pessoa que gerou. Mas no caso, não poderia ser teu esperma, teria que ser esperma do teu marido. Não pode ter consanguinidade. Sim, então seria então, esperma. mas assim, importante também salientar é que quando a pessoa ela cede o útero, que a gente chama de barriga ou útero de substituição, não são os óvulos dessa pessoa. Que tá gerando a criança. Tem um outro de óvulos. Ou seja, porque ela literalmente não vai ser a mãe da criança. Então a gente tem, na verdade... Nossa, tem até esse conceito também. O que é ser mãe, então? Porque quem cria também pode ser mãe? Então, mas o que é ser mãe? O que é ser pai hoje em dia, né? Porque, por exemplo, você pode muito bem ter filho, você não cuidar, você não dá assistência, não dá apoio. Você seria biologicamente mãe, progenitor daquela... Né? Então, ela não seria biologicamente mãe, inclusive está escrito no conselho, na resolução do conselho, porque acontece. O filho, na verdade, é a junção do esperma com os óvulos. E como os óvulos não são dela... Biologicamente, ela não tem ligação nenhuma com a criança. Tanto que se ela fizer um teste de DNA, não dá compatível. Não? Não, porque o óvulo não é dela. O óvulo não é dela, entendeu? Então a gente, por exemplo, tem que pedir essa pessoa para gerar a criança pra gente. Tem que recorrer a um banco de óvulos. Então, aí em 2021, a regra mudou do conselho, ou seja, ele expandiu, ele abriu para mais possibilidades, porque é difícil também, né? Você pedir para uma irmã, para uma mãe, geralmente elas fazem, mas Nossa, é complicado, até porque acontece. Quando você vai crescer com essa pessoa, assim, minha tia me geriu, tipo assim... Na verdade, eu acho que não tem problema em relação a isso, eu acho que o problema é que a gente sabe que no Brasil tem essa coisa da religião, né? Por mais que a pessoa não seja religiosa, tem a religião que isso opõe. A gente tem um monte de preconceito, barreiras. Sim, a gente também tem muito dessa coisa de que, o que o vizinho vai dizer, o que o meu amigo do trabalho vai dizer, coisa e tal, sabe? É complicado, até porque você tá grávida, depois você aparece, não tem mais gravidez, não tem mais criança, cadê? Sabe? Quem é o pai, né? Quem é o pai? Cadê a criança? Não, o pai é meu irmão. Mas o quê? O pai é seu irmão? Assim, é complicado, não é complicado, porque na verdade quando a gente aprende as coisas, a gente absorve e não é mais complicado. A gente nasceu, a gente não sabia falar, a gente aprendeu a falar, a gente aprendeu a andar, igual, por exemplo, famílias antigamente. Eu tô chocado. Eu não tô. É porque você tá estudando isso, se inteirando. Porque assim, quando você começa a ler, você começa, igual, por exemplo, quando você às vezes fica chocado com, sei lá, com uma teoria, você começa a estudá-la e você vê que, tipo, E no seu caso, quem que é a pessoa que vai... Como é que fala o termo? Gerir essa criança? Nutrir, gerar? Quem vai gerar vai abrigar isso? É uma amiga, na verdade, assim, a gente está em processo ainda, então é uma coisa que a gente meio que guardou em sigilo, porque muitas pessoas não sabem ainda. Esse arroba não vai estar citado aqui. Não vai. Obrigado, você, ó. Amor, muito obrigado. Mas a gente está ainda, na verdade, fazendo seu exame, porque é uma bateria muito, muito pesada de exame. É muito caro. Nada é coberto pelo plano de saúde. Então, assim, a gente tem que fazer todos os exames para saber se as 3 partes, elas estão realmente muito saudáveis, se não tem risco para criança e coisa e tal. E só depois a gente... Mas aí eu vou te perguntar uma coisa seguinte, ela geriu a criança, pariu, deu à luz, e se um tempo depois ela, sei lá, tiver um câncer, um acidente, ela não pode vir apelar para você assim, olha, preciso de um dinheiro, de um câncer e tal, não pode tocar em você, poxa, ela geriu meu filho. Não, tem claro isso que também? Tem essa questão isso também? Aconteceria porque você tem um vínculo com a pessoa. Sim. Então, assim, independentemente dela ter gerido ou gerado, não sei como é que se fala, a criança, pelo fato de ser uma amiga minha, ela me ligaria, tipo, como amigo, e diria, olha, preciso de ajuda, a gente ajudaria. Não tem, na verdade, depois que ela faz o procedimento, ela assina um termo de consentimento, um termo de responsabilidade, dizendo que a gente não tem obrigação nenhuma
em relação a nada. Ah, isso é importante. Sim, porque isso aí é não muito fica que nem o importante, Gugu, né? Tipo assim, Não, vocês pois é. morrem. Assim, não, eu sou mãe do. Fica a briga, né? eu Pois sou é. mãe do filho dos Sim, filhos ou da não, filha. é verdade. Não, inclusive, antes disso, assim, o procedimento também não é tão fácil. Porque passa pela clínica, passa por o psicólogo tem que mandar um laudo para dizer, olha, essa pessoa, ela está em santa consciência, ela sabe o que ela está fazendo. Depois a gente manda todo esse dossiê para o Conselho de Medicina Regional, no caso do Rio CREMERGE, que vai analisar a fundo se Mas realmente... esse teu processo está todo no Brasil ou está na Tá França? no Brasil. No Brasil. Por que não está na França? Porque Eu achei que você estava falando não, na França. é proibido. Na França não Ah, existe essa entendi. possibilidade. Mas aí, vamos falar, primeiros passos aqui na China. Como é que está sendo esse processo aqui na China? Então, na China, o processo... Eu, como vou ser o doador de gametas masculinos, eu tenho que fazer todos os exames, né? Que, inclusive, custaram super caros. Olha, comunismo mais saúde muito americana, assim, sabe? Muito extremamente caro, Porque não cobre no plano... não cobre. Assim, eu sei que tem seguro saúde, eu inclusive eu tenho, sendo estudante. Eu tenho pelo meu esposo, sendo diplomata. Só que eu não posso usar nenhum dos dois, porque isso não cobre, na verdade. E aí vocês podem fazer porque vocês são estrangeiros também, que se vocês fossem 2 chineses, tinha que ser na Tailândia, uma coisa assim. Pois é. Então, assim, quando a gente vai fazer os exames, tem que fazer num hospital particular, privado, que custa muito, muito caro. Eu, para ter uma ideia mais ou menos de preço, só por exame de sangue, quer dizer, foi exame de sangue, exame de espermograma, e eles fizeram também a análise dos cromossomos, foi em torno de 30 mil Kwai, 30 mil RMB. Sim. Nossa! Dinheiro Dinheiro da China, dinheiro da China. Dinheiro da China, é Dinheiro da verdade. China. Que é equivalente de 2 meses de aluguel, por exemplo, pra mim. Tá aí, né? Porque pra mim isso é equivalente a 1 ano de aluguel. Pois é, então, e o que é extremamente caro, porque quando você parar pra analisar, tipo, é um exame de sangue. Você tá vendo, tipo, um exame de sangue com espermograma, e depois tem todos os custos ainda. Tem o custo com a doadora de óvulos, tem o custo com a barriga solidária, aí depois, isso só de exame. E isso, a pessoa que vai receber tudo isso vai ficar tendo acompanhamento psicológico Sim. a gestação inteira, né? Não existe obrigatoriedade, por exemplo, para isso. E nós decidimos fazer assim. A gente decidiu. Acho que é mais justo, né? Eu também Preparo acho. psicológico. No mínimo, né? No mínimo. Porque imagina você tá com um ser aqui dentro, pode que não seja seu, né? Mas é da noite pro dia, né? Mas eu acho que quando a pessoa tá preparada para isso, já ela sabe pelo que ela passar, não é tão difícil. Mas assim, é bom a gente ter certeza, sabe, de que tudo vai ficar bem. E a gente E ela não pode decidiu- desistir assim do nada. Tipo assim, Antes vai do engravidar. procedimento? É. Antes do procedimento, claro, ela pode desistir, não tem nada Não, que mas obrigue. durante, porque são 6 meses aí, né? De quê? De gravidez, né? 9 meses. 9 meses de gravidez. Calma. Que criança é essa? Gente, é o horário, calma, gente. Horário. Não, ela não tem como desistir, por exemplo, porque ela não é mãe da criança. Mas tá no corpo dela. Tá no corpo dela. Sim, mas ela não tem de consentimento dizendo, jamais que ela sabia. Como é que foi? Não, então, ela não pode desistir, ela não pode ficar com a criança, porque ela não é mãe. E tem um termo de consentimento. Tá tudo amparado pela lei e Tudo tal. amparado pela lei, tem advogada. Registrado. Sim, tem advogada que tá com a gente também, que inclusive, né, Glória Pérez, presta atenção nessa história aqui, ó. faz novela. Pega as brechas nessa história agora, Mas e já faz um tem, drama. na verdade, Bebê, Barriga de Aluguel. tem bebê, mas faz Bebê um remake, atualizado agora com um casal com diversidade, homo, né? com um Pois casal é. homo negro. Negro, ou seja, um casal diverso. Sim. Não sou palmiteira, entendeu? Não sou. A pessoa vai falar que é branco, como o marido dele. Mas, né? Não, eu acho super importante, inclusive, a gente falar sobre isso, porque as pessoas... Você vai ser a nova. Ainda. Como é que é aquela novela que teve da Cor do Pecado? Que teve aquela atriz que ela fez par com o Dianal Gianecchini. Que é Thaís casada Araújo? Thaís Araújo. Thaís Araújo, A senhora né? Thaís Araújo, Eu sou palmiteira. Thaís Araújo. Com o Thaís Araújo da Gianecchini. China. Total. Não, mas isso é importante a gente falar sobre isso, Sim. porque acontece no Brasil ainda... Não só no Brasil, né? Mas assim, é muito tabu. Eu acho que o que é importante também pra gente, que foi muito importante, que foi o motor, na verdade, de tudo isso, foi o fato das duas famílias terem ficado super empolgadas quando a gente falou sobre isso. legal. Não teve resistência da parte de ninguém. Questionamento. Questionamento. Porque acontece, é uma outra geração, né? Imagina, minha mãe... Mas tem- até podia ser questionamento, assim, porque, né? É, Porque pra até fazer. entre casais, vocês realmente vão querer isso, Absolutamente. porque Sim, filha é pra vida sim. inteira, né? É, filha pra vida inteira. Minha mãe sempre fala,
filho é um carnê, Casamento Bahia, não, mas... pra vida inteira. Casamento não, mas... Casamento não, mas primeiro tem que reembolsar primeiro que a gente pagou. Entendeu? Que tem que pagar pra divorciar, né? Tá tudo amarrado, essa aqui é trambiqueira. A gente pagou 3 amarradíssima, casamentos, né? a gente pagou 3 casamentos, então não tem condição de... Divórcio 0, casamento 3. Pois é, não tem condições. A senhora tá, tipo, quase a Gretchen. Casou tanto e não divorciou. Tá ganhando dela porque não divorciou. Não, já ela casou fez- 3, mas ela não fez, divorciou. Não, ela fez 13 casamentos, eu acho. Sei lá, um monte de Ela casamento. foi do E pra jogo, cada né? teve um divórcio, né? Teve um divórcio. A senhora não, a Sim. senhora 3 sem Imagina, O invicta. advogado dela deve ser rico, né? Nossa senhora, isso não tem condições. Mas aí, como é que tá sendo a batalha aqui na China pra senhora fazer isso? É difícil porque justamente a gente tem que fazer um exame genético, por exemplo, para fazer o cruzamento dos DNAs, para ver, né, para evitar tipo de doença e coisa e tal. Doenças cromossômicas, Sim, cromossômica, genéticas. sim. E, por exemplo, a China não aceita esse tipo de teste quando ele é enviado para fora do país. Ou seja, eu posso fazer aqui na China, mas tem que ser no laboratório chinês e o resultado vai ser entregue aqui. E eu Mas não preciso... Não, então, eu preciso, na verdade, que o resultado seja entregue na sede da empresa, porque a pessoa, a doadora, não... Tem uns quietinhos. A doadora não está aqui na China, ou seja, a gente tem que fazer o cruzamento dos DNAs no exterior. Ah, porque tem que Pra receber o DNA dela, Pois entendi. Pra gente enviar pro Brasil. Que Pra complicação. médico no Brasil ver se tá tudo certo ou não com a gente. E daí a empresa baseada no Japão, eles tentaram me enviar o pacote. O DHL me ligou dizendo, não, você não pode receber. DHL é o serviço, o É o correio. serviço de correio. E, ou seja, não funcionou, então a minha sorte... Assim, eu pensei, bom, tem que ir pro Japão só pra fazer um teste genético. A minha sorte aqui, Hong Kong, graças a Deus, ainda continua sendo uma cidade, Porte, um país, né? uma cidade, como que a gente... É uma legislação diferente. uma região, mas né, faz parte da autônoma. China. Faz parte da China. Faz parte tá. da China, pois é. Não China mesmo. Taiwan faz parte da mas China é- também, né? Pra gente não ser cancelado. Não sei. Então, prefiro não opinar. Tá. E aí eu vou pra Hong Kong pra fazer esse teste. Mas você imagina, cara, tipo, o rolê inteiro, né? Você tem que pegar um avião e ir pra Hong Kong pra fazer um teste, pra enviar de lá pra depois você voltar pra cá. Ou seja, é complicado. E é uma coisa que é engraçada, porque as pessoas falam, mas pra que quer ter filho, que não sei o quê. Não quer ter, não tenha. Sim, Sabe, é assim, um direito seu. Você que pode ter filho livremente, sem gastar dinheiro, sem, sabe, ter De formas todo esse práticas, rolê. Pois né? é, de ter que, sabe, conversar, explicar, negociar. Ai, e casal pagar. hétero é muito Nutella, né? Não, Tudo- total. Você vai ali, faz um negocinho. Bom, quer dizer, tem alguns casais que têm dificuldade, né? Mas assim, ainda mais fácil, porque, por exemplo, um casal hétero que tem dificuldade em engravidar, eles podem fazer Fazer isso procedimentos também, na é verdade, França. é. Inclusive, eles não pagam pra isso. Só que a gente não pode. É. Então, 2 pesos, 2 medidas. né? Privilégios, né? Você que pode fazer isso, privilégios. Exatamente. Não julgue quem vai fazer. É. Então, assim, a gente quer realmente ter a criança, porque é muito caro, muito trabalhoso, muito desgastante. A gente vai ter que sair da China para ir para o Brasil, para depois voltar para o Japão. Então, assim, se realmente Ou seja, fosse... não é um procedimento acessível para todos os casais. Não, nem né? um Tem pouco. que- Assim, se fosse grana. uma coisa que realmente fosse... não é como você levanta e fala, hoje eu quero tomar um café da manhã americano, sabe assim, não é. Assim, se não acorda, você decide ter um filho, até porque a gente sabe que de início a gente não pode ter. Aí tem a possibilidade de ter, mas tem todas essas barreiras. Então, assim, é uma coisa que Aí tem essa coisa amadureceu. quando a criança nascer, vai ser seu filho, mas não vai ser filho do teu marido. Aí depois ele tem que adotar o filho. Então, legislação francesa, né? No Brasil é muito mais fácil, porque no Brasil, como justamente a gente sabe que o procedimento é legal, quando na certidão de nascimento já tem o nome dos 2 pais. Só que acontece, a gente tem essas 2 nacionalidades, né? Porque eu sou binacional e o Nico é francês, e a gente quer que a criança tenha passaporte francês e passaporte brasileiro. Então, para a parte brasileira é super simples. Pega a certidão de nascimento, faz o passaporte, tudo certo. Só que quando a gente faz a parte francesa é muito mais difícil, porque o Estado francês pergunta, cadê a mãe? A mãe não existe, a mãe não tem mãe. Não tem mãe. Então, assim, o que eles argumentam é, como a FIV, para casais homossexuais, ela é proibida na França, Mas é Europa. França, né, vamos tentar ir, né? Se você fala que é Europa, é Europa. É o velho continente, né? Ainda tem algumas complicações. Então, por exemplo, a gente tem que, para esse procedimento para a França, a gente tem que um dos pais se declarar o pai biológico.
Então, a certidão de nascimento francesa vai ter só o nome de um dos pais. Mas eles não pedem teste de DNA para saber quem é realmente o pai biológico. Então, um pai se declara pai, então a certidão de nascimento tem só o nome de um pai, não tem o nome do outro pai. E daí eu tenho que entrar com o pedido de adoção do meu próprio filho. Mas aí, no caso, quem vai ser o pai vai ser o Nicolas? Por ele já É mais fácil para ele. O que acontece? Como a gente vai se mudar para o Japão, aí tem que pedir o visto. Ah, passaporte. Então, assim, eu sou dependente do Nico. Sou casado com ele. Só que eu não tenho emprego. Ele que é o diplomata. Então, assim, se o filho eu declarasse eu como pai, eles vão dizer, vai complicar dar um visto para uma criança que não é dependente da pessoa que trabalha. Então, a gente vai colocar o nome da criança como Nico, como pai biológico, para a criança poder ter o passaporte de serviço e ter o visto diplomático. Depois daí você adota o seu próprio. A gente já está em contato com a advogada francesa, inclusive, para isso. Assim que a gente tiver certidão de nascimento francesa, eu entro com pedido de adoção, que vai durar mais ou menos aí 1 ano, 2 anos, para passar todo o processo e daí para a gente ser pai plenamente. Aí, caso vocês se separem, é o mesmo trâmite que um casal hétero, assim, de divisão dos filhos? Sim, mesma coisa. Isso não difere porque o casamento homoafetivo, ele é como o casamento heteroafetivo na França. Então, isso não tem problema nenhum. A gente passa na frente do juiz, a gente se acorda para quem paga a pensão, fica criança, quem paga a pensão. Geralmente quem paga a pensão é quem não fica criança, né? Alô, Nicolas. Mas, pois é, né? É quem ganha mais, né? Pode ser que de repente ele não vai pensar nisso, não quer separar, pelo amor de Deus, não vai existir. Até porque, imagina, seria super complicado, né? Se eu tivesse que voltar pra França ou pro Brasil e ele ficar no Japão, imagina, seria muito difícil. Não, nem... Então segura esse casamento aí. Não, mas sou super segurado, a gente é super apaixonado, amor. Te amo. Não, a gente é extremamente apaixonado pelo outro. A gente nunca... É verdade. Não, por tudo que a gente passou, qualquer casal, assim, inclusive quando a gente foi pra finalizar o casamento, a nossa cerimonialista falou, eu fiquei tão triste de ver tanto casamento que acabou, na verdade, sendo destruído pela pandemia, né? Porque eles desistiram de casar e a gente passou por essas 3 anulações do casamento. E a gente Mas olha, se tiver que acontecer... Tá tudo bem, tá? Vocês que sejam felizes. Não tô jogando Goranda, não. Se tiver que acontecer de separar, não, hoje em dia a gente tem que... claro. Tá? Não é um tabu pra isso, faz ser parte da desquitada, vida. tá? Não, faz parte. Não é um tabu. Ainda bem, né? Não, faz parte da vida, faz parte da vida. Assim, a gente nasce sabendo que vai morrer. Então, assim, nada é garantido. A gente não pode ter na cabeça de que, nossa, né, eu vou nascer, crescer, reproduzir, como eles dizem na escola. Mas, assim, a gente pensa no presente, no nosso futuro próximo. E que a gente quer, na verdade, justamente fazer essa família crescer e ser muito feliz um com o outro. A gente é extremamente apaixonado pelo outro. A gente vive muito, muito bem. A gente não consegue viver um longe do outro. Inclusive, ele tá em Xangai agora. Me mandou mensagem, me ligou, porque inclusive hoje é meu aniversário. Me mandou mensagem, me liga o tempo todo, porque ele sente muita falta. A gente não consegue dormir bem quando tá um longe do outro. Então, assim, realmente existe essa... O Nico é uma graça mesmo. Eu né? adoro o Nico também. Além de ser lindo, é muito fofo. Ele é lindo, maravilhoso, super educado. Super educado. Fala sim. português. Isso. Ih, parece que eu tô dando filho do teu marido. Ele não está disponível para date. Não, tá. Não tá. Pois é, é isso aí. Amigo, felicidades pra Obrigado. você. Eu acho que a pessoa já deu uma ideia de mais ou menos como é que esse vídeo já tá enorme. Sim, verdade. Então, eu espero que dê tudo certo. E se você quiser saber mais da vida do Rodrigo, acompanhar essa luta, né? Essa jornada. Olha, porque mesmo tendo o privilégio de ter todo esse aparato diplomático morando na China, é um leão por dia. A gente vive matando um leão por dia aqui. É muito difícil. Ainda mais, a gente vai depois aí um vídeo pra... Tem uma pra outro vídeo, né? Mas assim, ainda mais você sendo, tipo... Como ser negro na China. Que o pessoal pede muito. Gente, coloca aqui no comentário. Eu quero ver um vídeo como ser negro na China. Que esse aqui vai encher. Difícil, vai ser expulso da China. Então, gente, ele não tem canal no YouTube, ele tem só Instagram. Eu vou deixar o Instagram dele, então se você quiser ir lá acompanhar, vai no Instagram dele, tá bom, gente? Tá bem isso, né? Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi isso.